Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Matemática na Vida. O meu nome é Rômulo Múcio e hoje eu estou aqui para te ajudar a dominar a matemática. Bom, e hoje a gente vai fazer uma coisa muito diferente aqui, uma parada meio detetive, Sherlock Holmes, detetive do prédio azul, coisa desse tipo aí. Então, se você se amarra nessas histórias, se você acha que é tudo mentira, tudo falcatrua, eu vou te mostrar aqui que é uma parada que funciona, tá bom? Então a gente vai, olha só o que vai acontecer nessa aula de hoje aqui. A gente vai estar andando na rua aí, a gente vai encontrar uma pegada, tá bom? E quando a gente encontrar essa pegada, a gente vai conseguir, sem ter uma régua no momento que você está andando na rua, você está andando na rua, você não tem uma régua no meio da rua, né? Mas a gente está andando na rua e a gente vai conseguir saber o tamanho dessa pegada e qual é a altura dessa pessoa. Será que isso é possível, sim ou não? O que você acha? Comenta aí já aí embaixo e assiste o vídeo que eu vou te mostrar. Fica comigo até o final, beleza? Vambora! Olha, eu achei uma pegada. Caramba, e agora? De quem será que é essa pegada? Não sei, a gente podia pegar alguma coisa pra medir. Mas a gente não tem régua, não tem nada. Como é que a gente vai fazer? E agora? Já sei. Vou pegar esse dinheiro, a gente vai colocar aqui e tirar uma foto. Que boa ideia! Você é uma gênia, cara! Bom, deixa eu tirar a foto aqui agora então. Bom, você deve ter assistido o vídeo e provavelmente deve estar intrigado ou intrigada aí como é que essa menina com essa nota ali vai descobrir o tamanho e a altura da pessoa só com essa fotinha aí que foi feita. Será que isso é possível mesmo? Bom, antes de você... eu vou te mostrar que é possível, mas antes de eu te mostrar isso, eu tenho que te mostrar algumas outras coisas. Primeiro, o que é exatamente a medida do pé de uma pessoa e qual é a relação da medida do pé dessa pessoa, né, com o sapato dela, com a altura, esse tipo de coisa que os detetives aí tentam descobrir. E para isso eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou te mostrar como é que a gente faz essa medição então. Então, vamos lá, vamos assistir um outro videozinho rapidinho. Agora a gente está aqui com a nossa modelo Fernanda. E o que a gente vai fazer? A gente vai filmar o pé dela. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente mede o tamanho do pé. Só que quem vai fazer essa filmagem é ela, hein? Então dá um desconto aí. Agora, para a gente continuar, o que a gente vai fazer? A gente vai... se você quiser comprar um sapato, você pode usar essa técnica. A gente vai colocar essa folha aqui. Pisa aí. Mais para cá. Aí. Pisa um pouco mais para cá. E agora a gente vai contornar o pé dela. Então, muito cuidado na hora de contornar o pé para não sujar o pé dela com a canetinha. Beleza. Não vai ficar muito perfeito não, tá, gente? Isso é só para vocês entenderem como é que é o lance da medida aqui da parada. Mas você vai ver que vai funcionar perfeitamente. Deixa eu só dar mais uma corrigidazinha aqui. Pã. Beleza. Agora tá aí, ó. E agora eu vou te mostrar como é que a gente calcula, então, o tamanho do pé dela. É fácil fazer, tá? A gente já fez ali a marcação. Essa marcação tá aqui. E agora a gente precisa pensar no seguinte, qual é o tamanho do pé? Bom, a gente calcula o tamanho do pé pelo maior tamanho possível do pé, tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos pensar no seguinte, vamos pensar que o pé da pessoa aqui é como se fosse um retângulo, tá bom? Então vamos fazer aqui uma espécie de retângulo, ó. Então vou puxar aqui, tá? Vou puxar aqui, como se fosse um retângulo, tá bom? A gente sabe que não é um retângulo, né? Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo, que assim, mais ou menos, né? Perfeito. Agora aqui assim. A gente sabe que não é um retângulo, mas é mais ou menos, né? Como se fosse assim. A gente sabe que o maior tamanho possível em um retângulo, né? Quando a gente tem um retângulo, são as diagonais, né? Ou seja, se eu pego 4 pontos aqui, ó, A, B, C e D, as maiores dimensões possíveis, né, nesse retângulo são as diagonais. Então, tanto a diagonal AC quanto a diagonal BD. Elas têm o mesmo tamanho, elas são os maiores comprimentos aí dentro desse retângulo. Agora, é interessante, né, porque eu não tenho um retângulo, mas veja bem, a gente poderia pensar que fosse um retângulo pé. Só que se eu pegasse desse ponto aqui, não seria verdade, né? Porque não é o tamanho do pé dela. Então eu vou pegar o ponto mais próximo de A e o ponto mais próximo de C. Por que não o ponto mais próximo de D e de B? Porque eles estão muito longe ainda. O ponto mais próximo de B ainda está muito longe aqui, ó,
né, do vértice B, enquanto o ponto mais próximo de A está bem pertinho aqui do A. Ó. E da mesma forma do vértice C, né, está aqui assim, e do vértice D tem que andar até aqui também, né? Então tá bem longe aqui, essa distância aqui, ó, é bem maior do que essa. Então é melhor pegar essa diagonal, tá? Então a diagonal que a gente vai pegar, né, é essa diagonal aqui, é isso aqui que a gente quer, tá? Mais ou menos isso. Eu vou te mostrar um videozinho ali como é que você pode fazer isso com a régua, né, para não ter muito erro. Então assiste aí esse vídeo e eu já te mostro como é que ficou então aqui a medida do pé da Fernanda. Aqui agora você vai ter que ter um certo cuidado, porque conforme você mexer isso aqui, ó, você altera o tamanho da sua medida. A gente quer a medida que seja a máxima aqui, tá? Então a gente vai tentar ajustar até achar a nossa medida que é a maior possível aqui nesse espaço. A nossa maior medida aqui está em 19,2 mais ou menos, e é essa que a gente vai utilizar então. Beleza, ó. E aí agora que você já entendeu como é que funciona, o pé dela ficou mais ou menos com esse tamanho aqui, 19,2 centímetros. É claro que o pé pode estar mais prumado no chão, né? Ou seja, mais encostadinho e aí, né, mais achatado no chão, enfim, ficar um pouquinho maior. Isso pode dar uma variação aí até de meio centímetro, tá bom? Então não tem exatamente um tamanho exatinho, né? Dependendo de como você medir aí, ou até do jeito que você riscou, né? Eu, por exemplo, risquei bem embaixo do pé dela assim. Então o que aconteceu? Até sujou um pouco o pé dela, ficou meio nervosa com isso, mas tá tranquilo, tá? Comprei uma pipoca para ela e ela ficou feliz. Então, aqui embaixo, aqui, ó, deu uma rabiscada aqui, mas tá tranquilo. Agora, se você faz o rabisco mais aqui, né, você ganha um pouquinho mais de espaço. Talvez aí mais 3 milímetros para um lado, 3 milímetros para o outro, depende também, né, da sua canetinha. Então, enfim, mas é uma medida mais ou menos, tá? Não é exata não. É uma medida mais ou menos, até porque a gente não usou nenhum aparelho muito sofisticado para fazer isso. Então, bom, se você quiser comprar sapato assim, eu vou te dar umas dicas aqui de sapato, tá bom? Mas tem que pensar também que você tem que conhecer aí a forma dos sapatos. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. O que a gente vai fazer agora? Vai descobrir a altura da Fernanda, de acordo com o tamanho do pé da Fernanda. Antes disso, deixa eu só diminuir o meu bonequinho aqui, para eu não atrapalhar essa parada. E agora vamos para o seguinte, ó, duas coisas. A gente vai descobrir o tamanho do sapato que ela usa e a altura dela. Então, a referência aqui de sapato é o seguinte. Tem uma tabelinha de sapatos que você tem o número 33, tá bom? Então, aqui, ó, são os números, e aqui é o tamanho, tá bom? Ou seja, tamanho em centímetro. Então, a gente vai ver o seguinte, ó. Quando o número do sapato é 33, no Brasil, tá? Isso no Brasil. Em cada país isso muda. Aqui tem 22 centímetros, tá bom? Então, 22 centímetros equivale aí ao número 33 de sapato. Quando você, olha isso, preste atenção, quando você vai para o próximo número, se ele for par, então o próximo número aqui é quem? É 34, ele é par. Se ele for par, você aumenta aqui 0,7, tá bom? Isso aqui é para dar mais ou menos uma médiazinha ali de 0,65, tá? Então, 22,7 centímetros. Se ele for ímpar, tá bom? Se ele for ímpar, no caso aqui agora 35, ele é ímpar, a gente vai somar 0,6. E você vai fazendo isso para todos os números, tá bom? Então aqui vai ser 33,3. Então 35, né? O tamanho 35 de sapato equivale a 33,3. E aí você vai fazendo aqui a sua tabelinha, tá? Então, é fácil fazer, né? Basta você ir seguindo essa lógica aqui. E se você quiser voltar, né? Veja bem, ó, quando você está no ímpar, tá? E você volta para o par, você diminui 0,6, né? Da mesma forma que você somou 0,6 para você voltar, você diminui 0,6. Então, por exemplo, 33, se eu quiser voltar para o 32, né? Eu estou no ímpar, estou voltando para o par, eu diminuo 0,6. Tá bom? Então aqui vai ser o quê? Vai ser 21,4 centímetros. Tá? E aqui mesma coisa, ó. Se eu quiser voltar, né? Eu estou no 32. Agora eu estou no par, vou voltar para o ímpar. Ó. Do par, quando eu volto para o ímpar, eu diminuo o quê? Eu diminuo 0,7. Tá bom? Então vou voltar aqui. Vou diminuir 0,7. E aí eu vou estar aqui no 31, né?
E aqui, quando eu diminuir 0,7, vou estar com 20,7 centímetros. E aí agora eu vou diminuir 0,6, né? 0,6, porque estou voltando mais uma casa, menos 0,6. E aí eu vou parar aqui em 20,1, tá bom? E aqui eu vou parar no 30. Qual é a dica do sapato? Se você medir o seu pé, tá bom? Se você medir o seu pé e o seu pé foi medido sem meia, sem nada disso, tudo mais, cara, é melhor você colocar um centímetrozinho a mais no tamanho do sapato. Por quê? Porque senão vai ficar no limite da forma, tá? E esses números aqui, ele é uma média, tá? Ele varia um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então é bom, em vez de você colocar o tamanho do seu pé exato aqui, ó, 19,2, você somar mais 1 centímetro aqui e, sei lá, colocar 20,2, né? Próximo a 20,2. Próximo a 20,2 aqui é o 30, tá? Então, a próxima a 20,2 aqui é o 30, que é o tamanho do sapato que ela usa, tá bom? Então, 20,1 aí, 20,2 é mais ou menos próximo do sapato que ela usa. Ela usa entre 30 e 31, então pode comprar um sapato um pouquinho maior, tá? Então, um pouquinho maior do que o tamanho do seu pé aqui. Então, você olha aqui, né? Se você quiser, por exemplo, medir, né, se você estiver, por exemplo, utilizando uma meia, aí quando você for medir, né, já vai ter a grossura da meia. Então, se estiver usando a meia grossa, vai dar uma medida um pouquinho maior. Toma cuidado para não riscar sua meia aí na hora de fazer esse experimento, senão você pode acabar tendo problema em casa. Bom, agora que você já entendeu isso tudo, qual será a altura dela? Então, a gente já falou aqui, ó, aquela calça mais ou menos aqui, né, número 30, porque a gente coloca 1 centímetro para frente, né? Então, mais 1 centímetro aqui, vai para 20,2, tá? E então, ela calça 30. Então, a gente já descobriu, né, que por esse tamanho do pé, ela calça 30. Bom, e agora qual é a altura da Fernanda, então? Para descobrir a altura de uma pessoa em relação ao pé, a gente precisa de um negócio chamado antropometria. Quem? Antropometria. O que é isso? Bom, metria vem de medida, de metro, tá? Então, metro, medida. Então, antropometria é a medida dos seres humanos, a medida do corpo dos seres humanos, tá? Então, toda vez que a gente tem, né, esse antropo, né, tá relacionado ao ser humano, tá bom? Então, antropometria quer dizer a medida aí dos seres humanos, medida do corpo dos seres humanos. Então, bom, na antropometria a gente mede o corpo das pessoas. E aí, a referência, né, em relação a uma parte do corpo e a outra, é estudado, tá, se isso é verdade ou não para cada caso. E se descobriu que no caso do pé e da altura da pessoa tem uma relação direta. Por quê? Porque se a pessoa for muito alta, né, ela tem que ter um pé maior para poder dar equilíbrio. E se a pessoa tiver um pé muito pequenininho, o que vai acontecer? Ela vai tombar para frente, né? Ah, mas eu conheço uma pessoa que tem um pé grandão e é pequenininho. Pode acontecer. Ah, eu conheço uma pessoa que é muito alta e tem um pé pequenininho. Também pode acontecer. Mas, em geral, se você pegar 90% da população, vai acontecer uma coisa muito interessante, tá? Ó, vou fazer outro boneco. Você vê que meus bonecos são muito bem feitos, né? Ó, vou fazer outro boneco aqui. Eu não sei se o tamanho dele vai ficar muito bom. Mas imagina que isso aqui é o pé do boneco, tá? O que se descobriu, né, o que a antropometria descobriu, é que se você pegar 6 pés do boneco, 6,6 pés do boneco, então aqui tem 4, 5, 6, e mais uns quebrados, não chega a 7 pés, tá? Aqui tem 0,6, e aqui tem 6 pés. Então se você pegar esse pé aqui, né, e colocar aqui, assim, né, a altura, né, pegar 6 pés e colocar em pé, assim, mais 0,6, ou seja, um pouquinho mais da metade de um pé, você tem a altura da pessoa, mais ou menos, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim, mas mais ou menos por aí. E aí se eu pegar, geralmente para as mulheres dá um pouquinho menos, tá? Então, você teria que pegar o pé dela e multiplicar por um número um pouquinho maior, tipo, sei lá, 6,8, mais ou menos por aí assim, tá bom? Mas você pode ter como base aí 6,6, é um bom número. Então vamos ver aqui, ó. A Fernanda tem o pé 19,2. 19,2, tá bom? Se a gente pegar isso aqui e multiplicar por 6,6, tem que dar o tamanho da altura da Fernanda. E será que isso funciona? Bom, comenta aí embaixo
Diz para mim se você acha que funcionou ou não. Mas vamos lá, vamos fazer essa conta aqui, ó. 19,2 vezes 6,6. Tu sabe fazer essa conta? Se não sabe fazer essa conta, 19,2 vezes 6,6, vou te ensinar como é que faz essa conta aqui agora. Primeira coisa que a gente vai fazer, pensa que não tem vírgula nessa conta, tá bom? Pensa que não tem vírgula. Então, pensa que isso aqui é unidade, o 6 é unidade, e esse outro 6 aqui é dezena. A gente começa a conta de multiplicação sempre pela unidade da parcela de baixo. Então, vamos lá, ó. 6 vezes 2 vai dar 12, foi 1. 6 vezes 9, 54, mais 1, 55, foram 5. 6 vezes 1, 6, mais 5, 11. Então, deu 1.152. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar por esse outro 6 aqui, ó. Finge que não tem vírgula. Como ele está na casa da dezena, eu vou colocar aqui, ó, vou começar a conta aqui aonde? Na casa da dezena. E na unidade não vai ter ninguém. Então, na unidade, eu vou colocar um 0 aqui para preencher esse espaço. E vou começar a fazer a conta aqui na casa da dezena. Agora, você já viu, né, que você vai fazer a conta com esse 6. Você já fez a conta com 6 anterior e deu 1.152. Se você fizer com 6 de novo, vai dar 1.152 de novo. Tá certo? Então, se você fizer, ó, 6 vezes 2 vai dar 12. Né? Basta ir repetindo, né? Então, ó, repete o 2, repete o 5, repete o 1 e repete o 1. E agora, ó, é só somar. Quando a gente somar aqui, vai dar 2, 5 mais 2, 7. Aqui vai dar 6, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 1. Agora, veja bem o que é interessante aqui, ó. A gente tem duas casas decimais, ó, duas casas decimais, deixa eu circular isso aqui. Ó, a gente tem uma casa aqui e outra casa aqui. Juntando essas duas casas, eu tenho duas casas decimais, correto? Tenho duas casas decimais. Então aqui, ó, eu vou deixar duas casas decimais também. Ó. Duas casas decimais. Tá? Então, a altura da Fernanda em centímetros, porque isso aqui estava em centímetros, tá bom? Então isso aqui também está em centímetros. É 126,72 centímetros ou 1,26 m, 1,27 m, mais ou menos, tá bom? Então, cara, será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhada? Olha aí a altura da Fernanda para tu ver. Bom, e aqui a gente vai, ó, colocar a nossa régua aqui para medir e vamos chamar a nossa modelo novamente para ver o tamanho dela. Os pezinhos dela já estão lá no canto. Aqui está ela. Chega um pouquinho mais para cá, por favor. Mais um pouquinho. Ela é bem alta. Calma aí. Deixa eu dar um foco aqui para vocês verem melhor. Pronto. Tcharam. Colocar isso aqui ali. Ó, mais ou menos 130,5. Não chega a 131. 130,5 mais ou menos. Tá? Então, essa é a altura dela. Se ligou, né? O erro foi muito pouquinho. Então, dá pra gente acreditar que isso aí é verdade. Então, veja bem, pelo tamanho do pé da pessoa, a gente descobre qual é a altura da pessoa. Caramba, que doideira. Então, descubra, ó, quanto que ela calça e qual. Quanto que ela calça é mais óbvio, né? Mas qual é a altura da pessoa? Essa eu tenho certeza que não era tão óbvia e já vale teu like aí. Mas ainda tem um desafio pra gente. Aquela pegada que a gente encontrou na rua, que a gente não tinha nem régua para medir, como é que a gente vai saber qual é o tamanho daquela pessoa? Caramba, agora é um desafio. Então vamos lá, lembra que ela colocou, né, uma referência na foto? Qual era a referência? Uma nota de R$2. Por que ela fez aquilo? Bom, a primeira coisa é o seguinte, imagina que a gente tivesse tirado a foto de muito alto ou muito baixo, muito próximo da pegada ou muito longe da pegada. O que ia acontecer? Com certeza a gente ia ter uma questão aí que é importante. Por quê? Porque a foto ia ficar maior ou menor, parecer maior ou menor. Eu vou te mostrar isso aqui agora, ó. Presta atenção. Eu tirei essa foto aqui de muito longe. O que aconteceu com a pegada? Ficou pequenininha. Agora eu vou tirar uma foto de muito perto, ó. Olha o que acontece. Então essas fotos não me dizem absolutamente nada, não me diz o tamanho da pegada. Mas a terceira foto, que é mega importante, e eu vou colocar no software aqui, você vai entender como é que eu vou medir o tamanho dessa pegada. Então vamos lá, ó. Aqui está o nosso software. E eu vou colocar a minha imagem aqui, tá?
Então, eu vou colocar minha imagem aqui. Deixa eu só arrastar isso aqui um pouquinho, porque ela está bem grande aqui. Acho que você consegue ver, né, bem. E aqui está a nota de R$2 do lado dela, né? Por que uma nota de R$2? Porque qualquer pessoa tem acesso a uma nota de R$2 e o tamanho da nota de R$2 é padrão. Como assim? Bom, lembra como é que mede a pegada que a gente viu lá anteriormente? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. O que a gente quer medir? A gente quer medir essa pegada aqui, né? Essa pegada aqui. Então, ó, eu vou colocar um ponto aqui. Vou colocar um ponto aqui. E agora vou colocar o outro mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos aqui assim. Né? Que é o final da pegada aqui. Mais ou menos isso. E olha só o que eu vou fazer aqui também, ó. Na nota de R$2. Vou colocar aqui, né? E vou colocar aqui assim, tá? Então, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Aqui não está exato. Vou puxar um pouquinho mais para cá. Bom, beleza. Então, esse é o tamanho da nota de R$2, tá? Em relação à pegada. Bom, Rômulo, mas será que esses valores, né? Aqui do lado aparecem os valores, tá? 16,9 para a pegada. E aparece 10,17 para a nota de R$2. Porém, o tamanho exato da nota de R$2 não é esse, tá? Eu medi aqui e deu 12 centímetros a nota de R$2. Então, eu tenho que transformar esse 10,17 para 12 centímetros. Assim como eu tenho que transformar o tamanho dessa pegada, que está 16,9, em relação a essa proporção da nota ali. Bom, então isso é o que a gente chama de regra de 3. Vamos fazer uma regra de 3 aqui então. Então, usei esse software chamado GeoGebra, ele é gratuito, você pode baixar ele quando você quiser. E a gente vai fazer essa continha aqui agora lá na nossa lousa. Vamos para lá? Mas antes disso, se você ainda não segue a gente aqui nessa rede social, passa a seguir para você não perder mais nada. Senão, ó, você vai perder um negócio desse aí e não vai entender mais como é que funciona o CSI, tá bom? Então vamos lá, ó. Como é que funciona essa parada aqui agora? Veja bem, eu tenho 16,9 centímetros, 16,9 centímetros, que foi o tamanho da pegada, tá? Pegada no GeoGebra, ó, isso aqui é o que está no GeoGebra, tá bom? GeoGebra. Não é a vida real, isso é o que está no GeoGebra. E, deixa eu dar uma olhada aqui, 10,17, 10,17, tá? Isso aqui é a pegada, e aqui é a nota, tá bom? 10,17 centímetros, a nota, quer dizer, 10,17, ele coloca como se fosse centímetro, tá? Mas é porque realmente a imagem não está aproximada, enfim. Então, a nota aqui, 10,17, é o tamanho da nota. Mas isso no GeoGebra. Na vida real, a nota não tem esse tamanho, tá? Na vida real, né? Vamos colocar aqui assim, né? Vida real. Até porque não existe outra vida, né? Sem ser real. Será que existe? Bom, enfim, muito confuso esse papo, né? A não ser que seja Matrix. A nota tem exatos 12 centímetros, tá bom? Então aqui, ó, qual é o tamanho da pegada, né? Então, qual é o tamanho da pegada aqui na vida real? Então, isso é proporcional, tá? Como é proporcional e é diretamente proporcional, o que a gente faz quando a gente tem grandezas diretamente proporcionais? Ou seja, se eu aumentei o tamanho da nota, quer dizer o quê? Que na vida real, o tamanho da pegada também vai ser maior, tá bom? Então, basta a gente multiplicar o quê? Cruzado, muito simples. Caramba, Rômulo, não acredito que é só isso. É só isso, ó. Então, vai ser 10,17 vezes x. Isso aqui vai ser igual a 16,9 vezes 12. Bom, eu sei que você deve estar agora, né, pensando assim, pô, será que não dá para você adiantar essa conta e fazer ela mais rápido, não? Porque eu quero saber logo o resultado. Eu não quero gastar muito tempo fazendo essa conta aqui. Bom, você pode fazer essa conta. Você já aprendeu a fazer multiplicação, já te ensinei ali a fazer multiplicação. Então, faz aqui agora a multiplicação, depois faz a divisão. Pode fazer na calculadora, eu vou deixar dessa vez. Mas se você não sabe fazer a divisão, né, com casas decimais, coloca aí para mim nesse vídeo e eu vou fazer um vídeo para você com essa divisão aí, tá bom? Então vamos lá, ó, vamos fazer aqui agora na calculadora, só para agilizar essa conta, porque eu sei que você, né, tá aí querendo saber de qualquer maneira o resultado. Então deixa eu apresentar para você aqui. Então vamos lá, fazendo a conta com a nossa calculadora aqui, eu tenho 16,9 vezes 12. Bom, fazendo essa continha dá 202,8.
Então, eu posso escrever assim, ó, 10,17x igual a 202,8. O x vai ficar do lado de lá, x é igual a 202,8 dividido por 10,17. Agora eu tenho que fazer essa divisão, então vou pegar esse resultado aqui e vou dividir por 10,17. Fazendo essa conta, que é bem simples, vai dar 19,94, tá bom? Então aqui 19,94. E aí, pessoal, se a gente fizer, né, novamente, aquela ideia de multiplicar por 6,6, a gente descobre a altura da pessoa. Muito, muito bacana, é ou não é? Vamos pegar aqui, ó, e fazer essa multiplicaçãozinha, 19,94 vezes 6,6. E a gente vai descobrir a altura da pessoa, 131,5 mais ou menos. Ela tem 129,5, vê que ficou mais ou menos próximo, né? O tamanho que eu medi ali, da continha que eu fiz, deu 126 e uns quebrado, e agora deu 131 e uns quebrado, ou seja, tá mais ou menos no meio, né? Mais ou menos do que eu medi e mais ou menos do tamanho da pegada. E o sapatinho era o sapatinho dela. Se liga aí, confere eu fazendo a medida aqui do sapato, tá? Com a régua. Não deu exatamente 19,94. Eu peguei o sapato dela aqui pra gente poder fazer uma comparação. E aí, ó, a hora que a gente encosta aqui, tá dando mais ou menos, ó, quase aquilo que deu lá, né? 20,4, 20,5, por aí assim, mas a medida bem boa, hein? E é isso aí. Agora que você viu que funciona esse negócio, faz aí. Eu quero ver você fazer e me marcar. Marca onde for. Marca aqui no YouTube, marca no Instagram, marca no Facebook. Eu quero que você me marque fazendo essa experiência na sua casa, beleza? Aquele abraço para vocês, até o próximo vídeo. Fui!